Eu gosto de começar com uma questão de origem, né? Eu sou filha de costureira. É costureira, que é aquela de produção em escala. Aquela que o tecido está lá, a pessoa leva, né? Essa mesma pessoa vai fazer o molde, essa mesma pessoa vai tirar as medidas, esse molde vai ser cortado no pano em cima da mesa. Leva um tempo para entregar esse vestido, né? Essa é uma encomenda, é uma produção totalmente diferente de uma costura em escala, né? Daquilo que é feito hoje, que a maioria das pessoas, uma corta a manga, a outra corta a outra parte. Então, eu vejo uma costureira na experiência de minha mãe como trabalhadora. Então, ela pega uma encomenda e ela vai entregar um produto completo a partir da negociação ali com a cliente, né? A pessoa que encomendou. Então, a encomenda que eu recebi aqui foi uma aula, né? Então, às vezes a gente fala, é uma conferência de abertura do ano letivo, mas eu entendo como uma aula e queria combinar que a gente pudesse fazer um movimento de conversar a partir do roteiro que eu fiz para essa aula. Então, dividi mais ou menos em 4 momentos aqui a exposição que eu preparei e queria tentar provocá-los um pouco nesses momentos de intervalo para a gente interagir a partir daquilo que eu preparei para a nossa conversa. Pode ser assim, gente? Essa aula aqui é meio esquisita, que é aula de auditório, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue acompanhar o raciocínio. O tema, pós-graduação e o Plano Nacional de Educação, desafios para a educação brasileira. O recorte que eu estou fazendo é um recorte de origem, eu sou formada em História. Então eu não consigo olhar uma temática, uma problemática, sem situá-la do ponto de vista da história que a produziu. E aí eu queria, a primeira parte da nossa conversa, conversar sobre pós-graduação no Brasil, que é onde vocês estão se inserindo, aqueles que estão chegando agora, aqueles que já estão aí no processo de defesa, passaram pela formação aqui no mestrado e no doutorado, e os meus colegas, pelo amor de Deus, me ajudem, vocês têm muito mais experiência, né? E eu acho que essa primeira conversa vai ser uma conversa que precisa ser muito completada pelos professores aqui do programa, né? O pessoal que está aí atrás está me acompanhando, está me ouvindo? Dá para... Tá? Então tá bom. É porque eu sou muito baixinha, pode ser que vocês se percam aí, tanto não ver a pessoa, como não alcance a voz. Aí qualquer coisa dá um grito aí atrás, tá bom? Então nós vamos começar recuperando um pouco a história da pós-graduação. E nós vimos no carro, e a Alda conversando, e a Alda comentando que ela está no programa surtando com uma tal de plataforma Sucupira. Eu falei, eu estou mal demais, eu vou começar a aula falando do parecer Sucupira. Estou muito ruim. Mas, para quem está chegando, né, é bom entender que nós estamos passados aí quase 50 anos do parecer 977, é o parecer do antigo Conselho Federal de Educação, que hoje a gente chama de Conselho Nacional de Educação, que datou de 3 de dezembro de 1965. Não vou nem perguntar quem tinha nascido aqui, porque foi pouquíssimos. Inclusive eu, nasci em 66. A Alda está entregando os colegas aqui, mas não vou fazer isso. Então, em 3 de dezembro de 1965 foi aprovado esse parecer, apresentado pelo conselheiro. Aí é que vem a tal da Sucupira. Porque o conselheiro que apresentou esse parecer se chamava Newton Sucupira. Tratou da regulamentação da pós-graduação no Brasil. É possível retomar a historicidade da pós-graduação e a sua relação intrínseca. Parece que o trem estava chiando, né, menina? Você faz a minha voz ficar melhor, porque senão eles não vão me aguentar aqui até no dia. A historicidade da pós-graduação e a sua relação intrínseca e, por vezes, contraditória com o surgimento e o fortalecimento das associações de pesquisadores do Brasil. Então, aqui, eu queria caminhar olhando a pós-graduação e explicar para vocês que, colado à organização da pós-graduação neste país, nascem as associações de pesquisadores. A ANPED é apenas uma delas, mas é nesse conjunto do debate em plena ditadura militar, né, que nós vamos surgir enquanto associações de pós-graduação no Brasil. Tá? Esse é um pouco o berço e a origem também da ANPED, como a Alda me apresentou aqui no início. Hoje eu estou assumindo a presidência. O companheiro aqui já foi vice, né?
do programa, Vice da Amped. É uma associação que eu convido vocês para conhecer. Tinha até pedido aos meninos para fazer uma propaganda básica aqui. A discussão que nós vamos fazer do PNE tem vários textos, entrevistas importantes com os nossos pesquisadores analisando a questão do PNE aqui na nossa página. E aquela página nos remete à 37ª Reunião Nacional, que vai ser em outubro, lá em Florianópolis. Espero encontrar todos vocês lá. Então, discutindo a origem da pós-graduação no Brasil, o nosso pesquisador Cunha, ele vai dizer o seguinte: os programas de pós-graduação, Luiz Antônio Cunha, foram criados nas universidades e em outras instituições como verdadeiros enclaves pilotados pelas agências governamentais de fomento, convenientemente protegidos das interferências dos departamentos, das faculdades e das próprias reitorias. Com isso, bons programas se defenderam da mediocridade reinante à sua volta e programas ruins puderam se manter a salvo dos apelos de melhoria provenientes do seu entorno. Foi nesse contexto que surgiram as associações de programas de pós-graduação. A CAPES pretendia dispor de uma associação de programas para cada área específica que funcionasse como um relé político-administrativo capaz de intermediar suas relações institucionais. Muito diferente do que vocês estão vendo nessa abertura da aula inaugural aqui do programa de pós-graduação, onde quem os recebe é a diretora do Centro de Educação. Essa é uma construção histórica, um espaço das áreas como espaços legítimos para fazer com que ensino, pesquisa e extensão caminhem numa só coordenação. Então, a professora Alda, nesse espaço aqui, ela é uma professora da casa, do Centro de Educação, e ela coordena uma ação do Centro de Educação. Não foi assim que os programas de pós-graduação nasceram no Brasil. Os programas de pós-graduação nasceram num contexto de racionalização de todos os setores da vida social, política e econômica do país, apresentado como ideário da ditadura militar instalada em 1964, sob uma perspectiva de modernização. As reformas educacionais do final dos anos 60 e início dos anos 1970 promoveram significativas transformações no nível formal, na estrutura do sistema de ensino e de formação profissional. E aqui eu estou fazendo uma referência explícita às duas grandes reformas educacionais que nós tivemos no período da ditadura militar, que são a reforma universitária, a Lei 5.540, e a Lei de 68 e a Lei 5.692 de 71, que institucionaliza o que a gente conhece ainda hoje, já mudou de nome, depois a gente vai ver isso, mas aquilo chamado de primeiro e segundo graus. É o momento da unificação do primário com o ginásio e passa a ter a obrigatoriedade de escolarização em 8 anos no primeiro grau, né? Essas duas reformas, elas impactam de forma muito significativa a educação brasileira nos contextos dos anos da ditadura militar. E o Ottaviani, ele vai escrever um pouco também desse contexto para a gente entender o que está em jogo, o que está em disputa, né? Quando a gente tem reformas educacionais emblemáticas, em parte elas recuperam a pauta política dos movimentos em defesa da educação pública, absorve essa pauta e transforma essa pauta numa possibilidade de estar à disposição do projeto de nação do governo militar. E o Yanni vai dizer o seguinte: a redução da política científica a uma política de pesquisa para atender às exigências do desenvolvimento econômico, nos termos do sistema de poder vigente, a reforma educacional para despolitizar o sistema de ensino e transformá-lo numa agência de preparação de quadros técnicos para a empresa privada e o aparelho estatal, a identificação entre empresa privada, propriedade privada e liberdade, a identificação entre técnicas quantitativas de pesquisa e análise por um lado e ciência por outro, o privilégio do conhecimento técnico ou suscetível de aplicação prática imediata segundo as exigências da reprodução do capital, em detrimento do conhecimento científico fundamental ou sem os fins práticos imediatos dos interesses predominantes,
a definição de todo conhecimento crítico ou não voltado para o aperfeiçoamento do status quo como conhecimento não científico, o bloqueio de todo diálogo científico e artístico entre os países colonizados e dependentes por uma parte e os socialistas por outra, o controle e a manipulação das informações sobre ciência e história contemporâneas pelas agências governamentais e privadas do imperialismo, isso é o que marca esse contexto de implantação da política de pós-graduação no país. Se é possível uma síntese do que se efetivou no conjunto das iniciativas educacionais do regime militar, sobretudo na visão da tarefa específica da universidade, a esta caberia a apropriação de ensinamentos, metodologias e pesquisa dos países ditos desenvolvidos na tentativa de redução da distância entre ciência e tecnologia. Essa concepção estava intrinsecamente relacionada a um processo de desenvolvimento e qualificação a partir da introdução de modernas técnicas de gerência ou a chamada administração científica e a racionalização do sistema educacional e de todas as atividades sociais, políticas e econômicas do governo. O que cabe analisarmos nesse pós-50 anos de parecer Sucupira é o quanto se concretizou ou não da defesa expressa da dependência intelectual entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos no desenho e efetivação da pós-graduação e no desenho e efetivação das associações de pesquisa que se constituíram nestas últimas décadas. Acompanhar as iniciativas, os limites e as possibilidades construídas neste contexto revelam o quanto nos constituímos, em que efetivamente nos constituímos. Escolhemos fazer essa análise da pós-graduação, aprofundando o papel que exerce a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, ANPED, no debate da política educacional brasileira, buscando enfatizar sua atuação hoje como resultante de um processo histórico que pode ser identificado como na contramão do que se propõe a partir das orientações da pós-graduação às associações constituídas, ou em constituição, principalmente a partir das orientações do Plano Nacional de Pós-Graduação em Educação, PNPG, desenvolvido pela CAPES no período de 1976 a 77. É que eu queria fazer a primeira pausa, né? Porque dá um susto na hora que a gente vai a essa história e a gente se vê assim, meu Deus, como é que isso aqui começou? Né? Quais eram os interesses que estavam de fato por trás, quando no Brasil, né, se decidiu por uma agência governamental, que é a CAPES, né, organizar os coletivos de pesquisadores e programas de pós-graduação e, ao mesmo tempo, fomentar a criação das associações de pesquisadores. Né? E eu queria conversar um pouco sobre isso. Não sei se Cabral concorda, se os colegas mais antigos aqui no programa e na casa viveram parte desse momento depois dele, foram sujeitos como alunos fora daqui, porque esse é um processo que ele é muito centralizado. Ele acaba tendo essa experiência do Nordeste meio que assim, né, na revolta, né, daqueles que diziam, não, nós vamos fazer, nós vamos constituir nossos programas, né, porque o forte desse eixo era o Rio Centro-Sul do país. A mudança do perfil da pós-graduação em educação no Brasil, para chegar até hoje, né, quantos programas na região Nordeste? Mais de 30? Hoje já tem mais de 40. Quando o processo de pós-graduação inicia no país, há uma forte concentração, sobretudo no eixo Sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? E esse é um espaço onde, de fato, muitos de nós, eu digo nós porque eu que fiz o meu doutorado já no final da década de 90, ainda não tinha doutorado na região Centro-Oeste, que é onde eu moro, em Goiás. Então eu tive que me deslocar de Goiânia para ir para São Paulo fazer doutorado, porque nem a UNB, a Universidade da Capital Federal, à época, tinha doutorado em educação.
Então, é uma história que, para quem não nasceu em 65, nasceu muito depois, pode parecer distante. Mas para nós, e para quem é historiador, a gente sabe que isso é um tempo muito curto. O ponto de vista da Constituição Histórica é muito curto. E nós temos que compreendê-lo até para perceber o quanto nós somos sujeitos dessa história e o quanto você que está chegando hoje, na sua primeira aula do mestrado em educação, precisa estar atento para perceber qual é o seu papel nesse processo formativo que você está envolvido, porque você é hoje uma elite comparada aos milhões de brasileiros que não são alfabetizados e que não completaram a educação básica. E a gente não quer que você seja aquela elite que esquece quem garantiu a sua formação aqui nessa escola pública. Então, vou voltar às palavras da Alda. A gente vem para a pós-graduação para pensar a educação no país. E essa educação no país, ela não se restringe à educação superior e à pós-graduação. Nós temos uma tarefa imensa, que é de garantir a qualidade que a pós-graduação atingiu nesse país para a educação básica, né? É fundamental que você entenda o seguinte: parecer Sucupira, aprovado em 1965, ele na verdade é resultante de todo um debate que não é só de uma pressão externa. Agora, ele é apropriado num contexto da ditadura militar para um encaminhamento de uma política de pós-graduação. Esse país reage a isso das formas mais diversas, né? E eu acho que isso é muito importante destacar. Por isso, quando você faz pesquisa documental e pesquisa historiográfica, a gente tem a oportunidade de revelar as nuances de uma disputa em tese. E é uma disputa que segue até hoje. É no contexto dessa disputa, de um projeto de país, que nós temos que entrar na discussão do Plano Nacional de Educação. Então, assim como o conceito de pós-graduação, a trajetória de pós-graduação no Brasil, revela os interesses vários, desde os interesses internos e externos em relação ao que pode representar, formar os grandes intelectuais desse país, das mais diversas áreas, né? Também traz para nós a possibilidade de compreender que nada é feito com uma via de mão única. Não é possível imaginar que aqui dentro, né, com a inteligência que se produz aqui, se produziu e se produz até hoje, que tudo tenha sido feito da mesma forma em todos os lugares. Nós tivemos essa diferença não só no estado do Rio Grande do Norte. Você citou a Bahia, né? Ceará também tem um processo longo de resistência e organização dos seus programas. E nós tivemos uma dificuldade no centro de viver essa mesma reação e essa mesma organização. Então, por isso, isso é diferente em cada lugar. Se nós formos ao sul, vocês vão perceber que a matriz de organização da pós-graduação nos 3 estados do sul, ela também tem uma forte vinculação, menos norte-americana, mais europeia, pela própria condição de migração naqueles 3 estados, que é uma condição de migração na década de 20, de 10, né? Então é importante a gente perceber assim, então não dá para dizer a pós-graduação em educação no Brasil é isto. O que dá para dizer é que para os programas de pós-graduação e para as associações de programas de pós-graduação, nós tivemos um movimento indutivo forte do governo no contexto da década de 60 e 70, e estas associações foram se percebendo enquanto sujeitos históricos na organização da pós-graduação, e elas vão umas reagir mais, outras se submeter mais. Depende do caminho que cada uma delas seguiu. Um exemplo básico disso, você vê como é que a luta continua. Nós estamos num debate sobre a ética na pesquisa. Entrem na página da associação, no ícone que fala sobre ética na pesquisa, e vocês vão perceber qual é o grande embate que vivemos hoje com o Ministério da Saúde. Existe hoje no Ministério da Saúde um comitê de ética na pesquisa e ele define como é que nós temos que acessar os sujeitos da pesquisa, com qual possibilidade de intervenção e de liberação desses sujeitos para os dados que nós precisamos coletar.
E esse não é um debate só da área da educação. Todo o fórum que reúne os programas de pós-graduação, as associações vinculadas aos programas de pós-graduação na área das ciências sociais, sociais aplicadas e humanas, nós estamos numa queda de braço há mais de um ano, tentando mudar a regulamentação sobre a qual hoje nós estamos submetidos, porque a gente tem que entrar numa plataforma do Ministério da Saúde, chamada Plataforma Brasil, com campos absurdos para serem preenchidos, que não tem conexão com aquilo que é a lógica da nossa pesquisa. Então, a pós-graduação nasce com essa tensão e ela ainda vive esta tensão, e eu tendo a afirmar que a gente vai passar dessa tensão para outras tensões. Elas não vão deixar de existir, porque nós estamos produzindo, nós estamos lidando com um produto que é caro para o país, que é o conhecimento. E este conhecimento ele é tensionado o tempo todo a partir daquilo que nós conseguimos efetivamente fazer ou não. Então, vamos passar um pouco a essa questão do PNE no contexto que o produziu, porque a gente atualiza a tensão vivida pela ANPED, nesse processo do Plano Nacional de Educação, da constituição do Plano Nacional de Educação. E aqui eu vou reproduzir um pouco do debate que eu fiz com vocês no ano passado, na reunião, porque eu acho que a gente não tem como chegar ao Plano Nacional de Educação, que é a lei aprovada em 2014, sem que a gente parta de uma concepção epistemológica e política dessa temática Plano Nacional de Educação. Porque há uma clara tensão entre as relações do Estado e da sociedade civil, portanto, não dá para trabalhar sem recorrer a Gramsci na concepção do Estado ampliado. O que aconteceu do nosso debate desde 2010, quando se encerrou o Plano Nacional de Educação 2001-2010, e a partir do processo de elaboração deste novo plano aprovado no ano passado. Diria que só é possível tratá-lo no contexto atual, então acompanhado por Gramsci, quando no início do século XX assume em suas reflexões as palavras de um romancista francês para expressar o que sente diante da conjuntura política lá do seu país. E o Gramsci vai usar em vários momentos na sua obra a expressão pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. Isso é o que nos move quando a gente acompanha para e passo não só o que aconteceu em relação ao Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional, mas o que aconteceu dentro do Ministério da Educação e vai ocorrer nesses próximos meses na elaboração dos planos estaduais e planos municipais. Essa posição de Gramsci, ela é também evidente quando ele analisa os temas essenciais da civilização moderna, dentre eles o racionalismo iluminista e o voluntarismo romântico. Sua crítica ao primeiro, pelo ceticismo aristocrático, e ao segundo, pelo individualismo desordenado, repõe como alternativa a tentativa de conjugar de modo novo razão e vontade, criticismo coerente e capacidade de incidir nos processos reais do mundo. Essa postura tem uma forte relação com o contexto que vivemos no país e o que ele ainda exige de nós. O Cury, quando ele vai discutir a questão da lei, ele repõe um pouco essa perspectiva do meu ponto de vista, quando ele vai dizer que a importância da lei não é identificada e reconhecida como um instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela acompanha o desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha. Nela sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça. Todo o avanço da educação escolar, além do ensino primário, foi fruto de lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade em que se postula ou a igualdade de oportunidade ou mesmo a igualdade de condições sociais. Então, tratar de lei, investigar o processo de constituição legal, não é tarefa apenas de quem discute política e gestão nesse país. É tarefa de todos nós, educadores, de todos nós que nos preocupamos
com um país que de fato avance do ponto de vista dos direitos e que se efetive a educação como um direito inegável. Inicio o nosso diálogo aqui do Plano Nacional, Lei 13.005 de 2014, aprovada em junho do ano passado, com as reflexões de Cury, porque esse pesquisador do campo da educação como direito chama atenção a dois aspectos importantes quando pensamos nas questões legais. Primeiro, ele ressalta que toda lei é fruto da luta dos atores sociais na defesa de uma causa. A isso devemos estar atentos, pois as matérias das quais se ocupam nossos vereadores, deputados e senadores dentro de uma república federativa são resultantes efetivas dos interesses de diferentes atores sociais. Segundo ele afirma que no caso da educação, tudo o que alcançamos até o momento foi resultado dessas lutas em prol da garantia da igualdade de oportunidades. Revisitar essas lutas do ponto de vista histórico ajuda a situar quais serão os principais desafios postos para este plano da próxima década. A opção que faço nessa explicitação histórica da luta pela garantia de igualdade de oportunidades educacionais não desconsidera os esforços existentes nos contextos das décadas de 30, e aqui eu estou me referindo muito claramente à expressão de tentativa de organização da educação nacional expressa no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32, que vai ser retomado de forma muito expressiva no Manifesto de 1959. Os colegas que estão chegando agora da educação e são de outras áreas, eu indico a leitura desses documentos para compreenderem como é que a gente vem historicamente brigando pelo espaço da educação pública nesse país. Todavia, eu gostaria aqui de partir mais efetivamente do que se materializou na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 61. Pois aquele processo repõe muito do que passamos entre 2010 a 2014, que foi o período efetivo de tramitação deste novo PNE. E aqui eu queria só esclarecer que, em hipótese alguma, eu estou tratando a história como algo que se repete. Pelo contrário, a história é movimento, ela é contradição, e é este movimento de contradição, de rever, repensar, reconstruir o caminho é que faz ela continuar em curso. Em entrevista ao site da Amped, você vai ver essa entrevista completa ali depois quando acessar, o professor Dermerval Saviani, ele afirma que, por ocasião dos debates em torno da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 20 de dezembro de 1961, o confronto era com os interesses privados que, capitaneados pela Igreja Católica, buscavam assegurar os subsídios públicos. Para tanto, ousavam de defensores da liberdade de ensino, alegando o direito das famílias de escolher o tipo de educação que deveria ser dada a seus filhos e combatendo o que chamavam de monopólio estatal do ensino. Passados 54 anos da aprovação desta, que foi a primeira lei nacional dedicada a normatizar a educação, devemos reconhecer que há rupturas e continuidades no cenário da luta política pela defesa da educação brasileira. O pessimismo da inteligência, ou o pessimismo da razão, me faz reconhecer que os problemas da educação não estão circunscritos à disputa entre público e privado. Ao contrário, é preciso que se descortine o que está em questão, que se complexifique esta relação, mostrando sua espessura, para enquanto o problema real, aí sim, no otimismo da vontade, buscarmos o seu enfrentamento. Só a explicação racional dos processos pode produzir uma ação incisiva, uma vontade inflexível. E eu diria que essa é uma das grandes tarefas da educação. É a busca da explicitação, do esclarecimento, do conhecimento que é produzido à medida em que você pensa sobre o que está acontecendo. E efetivamente sai de uma condição de telespectador, de ouvinte, e passa a ser um sujeito que questiona o que está colocado aí. Não cabe desconsiderar a questão público e privada. Ela ainda está em cena,
mas é fundamental situá-la no contexto das relações de interesses, dos projetos em disputa e das formas de mobilizações e organizações dos atores envolvidos nessa trama eminentemente política que vai ser resultante do debate pós-Conferência Nacional de 2010. O contexto das lutas que produziu a Lei 4.024/61, desde o Manifesto de 32 e 59, às Conferências Brasileiras de Educação, me reporto mais uma vez aqui a quem está chegando na nossa área. A nossa área é uma área que é carregada de um movimento de muita resistência e de muita luta para construir o projeto de educação pública que temos hoje. Não podemos desconsiderar isso. E aí, eu não vou arrolar todas as CBS, mas quero dizer a vocês que é muito importante acessar aquilo que foi debatido para cada tema de pesquisa de vocês. Ninguém está inventando a roda. Nós temos um caminho percorrido. Muitos educadores desse país que vieram antes de vocês se debruçaram sobre temáticas e o achado de vocês vai completar, vai continuar dando prosseguimento ao avanço da compreensão sobre esses objetos de pesquisa. Então, por isso, retomar as CBS, retomar as Conferências Brasileiras de Educação, retomar os Congressos Nacionais de Educação e chegar às CONAIs, passando pelas CONEDs, chegar às CONAIs, CONAI 2010, CONAI 2014, que é agora a Conferência Nacional de Educação, é fundamental para entender qual é o papel de um pós-graduando na construção da política educacional deste país. O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação, em 2010, nos permite afirmar que... desculpa, eu pulei um pedacinho, vocês não vão compreender. A Conferência Nacional de Educação, diferente das conferências brasileiras de educação, que eram mobilizações da sociedade civil, inclusive nossas associações, liderando a organização delas, nós vamos perceber que nos idos dos anos 2000, sobretudo a partir da entrada do governo Lula, o próprio governo começa a ser pressionado para chamar as conferências, e elas não são só da área da educação. A tensão no campo é tão difícil que a gente pode dizer que a última conferência temática que se realizou dentro do governo Lula foi exatamente a de educação, porque todas as da saúde já tinham historicamente uma tradição, vinham ocorrendo, ambiental, as temáticas ligadas à questão indígena. E essa Conferência Nacional de Educação de 2010, ela é emblemática porque ela também é um esforço de pautar o governo para que efetivamente ele assuma o espaço conferência como um espaço de constituição do diálogo sociedade política e sociedade civil. E essa de 2010, a Conferência Nacional de 2010 se chamava Construindo o Sistema Nacional Articulado, o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. A gente pode afirmar, né, que o Plano Nacional que está aprovado, que é o que tem em vigor de 2014 até 2024, ele é o resultado dos embates criados a partir dessa conferência, embates que antecedem a conferência e vão se consolidar nela. Esta é a conjuntura que difere, em alguma medida, dos movimentos anteriores, cuja resultante fora sempre de propostas polarizadas, a exemplo do que ocorreu com os projetos apresentados ao Congresso em 2000 e que resultaram no Plano Nacional 2001-2010. Dito isso, não significa apenas constatar mudanças na correlação de força, sociedade política, sociedade civil, estabelecidas, sobretudo, na última década, mas cabe tensionar de que sociedade política e civil estamos falando no contexto daquela conferência de 2010. É preciso reconhecer que militantes dos movimentos em defesa da educação pública, gratuita e laica para todos, trocaram de papéis no Estado ampliado, saindo do espaço das entidades e instituições da sociedade civil e assumindo os cargos no âmbito da sociedade política, passando de formuladores e defensores de concepções e princípios que deveriam se materializar em políticas a executores de um programa de governo que vai se materializando através de ações, projetos e programas vinculados a instrumentos previstos no plano plurianual. E aí eu faço questão de dizer que somos nós,
né? Eu que estive como gestora na SECAD, quando foi criada, né? Vários colegas nossos que assumiram cargos no Ministério da Educação e que lideraram cargos no INEP, na CAPES, e que lideraram parte do início desse projeto em 2013. Eu diria que foi um momento em que o pessimismo da razão deu espaço ao otimismo da vontade. E a pauta da educação, sobretudo do Ministério, se viu tensionada de alguma forma. É resultado do movimento promovido por estes novos atores no espaço da sociedade política, para o bem e para o mal, né? Vamos lembrar? Porque a gente, quando sai de ser pedra e passa a ser vitrine, né, a gente tem, de fato, que assumir as dificuldades que isso traz para o sujeito, mas mais do que isso, traz para as entidades que ele representa, para o movimento que ele ajudou a construir antes de assumir esse cargo público. E resultante dessa tensão, destes novos atores que assumem a pauta da política educacional, a criação da SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade no MEC, uma pressão significativa dos movimentos ligados à pauta indígena, campo, EJA, direitos humanos, diversidade étnico-raciais. A substituição do Fundef pelo Fundeb, ampliando o fundo para incorporar toda a educação básica, a realização da Conferência de Educação Básica em 2008, a criação da rede de educação profissional com destaque para os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Aqui eu estou vendo Dante, que viveu isso na pele, né? A mudança do Cefet-RN para o Instituto Federal aqui, a disputa que estava em cena da transformação de toda essa rede em universidade tecnológica, o que representou o outro caminho da criação dos institutos, né? A realização da conferência... desculpa, isso já foi... a publicação da Emenda Constitucional 59 de 2009, que amplia a obrigatoriedade da educação básica, da oferta de educação básica, a realização da CONAI, após a aprovação em todos os estados da federação, das suas conferências, a revisão e institucionalização de diretrizes curriculares nacionais das várias etapas e modalidades da educação básica pelo Conselho Nacional de Educação. E aqui eu queria fazer um destaque, porque eu observo nas linhas de pesquisa deste programa, né, uma capacidade de pensar e problematizar várias das questões da educação básica, e acho que isso é uma riqueza, é um programa que se dispõe a olhar, e eu diria que as diretrizes aprovadas no âmbito desse contexto, desse debate de 2008 para cá, são diretrizes que precisam ser tensionadas, elas foram construídas com um debate que há mais escuta para algum lado, menos escuta para outro. Eu e Dante participamos de uma comissão, né, Dante, da diretriz da educação técnica profissional de nível médio, que foi uma briga, né, enorme com os conselheiros, né, em especial com, né, o representante do Sistema S lá dentro. Então, as idas e vindas das diretrizes da educação básica, das diretrizes da educação infantil, das diretrizes da educação profissional técnico de nível médio, das diretrizes do ensino médio, né, para citar, sem dúvida, as diretrizes de indígena, de campo, elas têm, no entorno deste cenário do que se conseguiu fazer no Conselho Nacional de Educação, a explicitação do que estava em disputa. Há, de fato, que recorrer a essas diretrizes. Quanta crítica nós fizemos aos parâmetros curriculares nacionais, aos PCMs. E, objetivamente, não recuperar TCM e ir para um debate no âmbito do Conselho Nacional de Educação, pautando diretrizes curriculares nacionais, o que isto significa para o nosso campo pedagógico, metodológico, para o chão da escola. Então, são questões fundamentais e que elas estão todas na trama que nós vivemos na construção do Plano Nacional de Educação, que não podem ser reduzidas a uma discussão curricular de base nacional comum que se traduza em lista de conteúdo para justificar a avaliação meritocrática. Então, muito cuidado nessa hora, porque o que nós aprovamos nas diretrizes curriculares são muito mais avançados do que eu pensar uma meta 7 no Plano Nacional de Educação e querer transformar a riqueza do que precisa ser o currículo, que não é lista de conteúdo, é muito mais do que isso,
né, em relação ao que está sendo discutido hoje da implantação do Plano Nacional de Educação. Então não acabou o problema. Nós avançamos um pouquinho e temos um problemão pela frente. Além disso, a criação e implementação de um número significativo de programas, tanto em âmbito da educação básica como da educação superior. Então, esse cenário de várias tentativas, ele de fato nos coloca no horizonte daquilo que foi possível fazer, né, num processo de otimismo da vontade, mas eu não posso negar o pessimismo da razão. Muito ainda era possível ser feito e não foi feito, muito ainda precisa ser feito. Os exemplos referidos reforçam a perspectiva de luta de projetos em disputa nesses últimos anos de governo, que irão se materializar em diferentes iniciativas, nem sempre alcançando os objetivos propostos da garantia da educação básica como direito para todos, mas incidindo, sem dúvida, em ampliação de acesso e oportunidades. Não dá para negar. Nas formas, por vezes, contraditórias, contestadas e idealizadas. Não tem como dizer, exemplos como as cotas, o Reúne, o ProUni e o Ciências Sem Fronteiras dizem claro disso. Exemplos, estes que eu estou usando, em sua maioria ainda voltado para aqueles poucos que no país já concluíram o ensino médio e buscam acesso ao ensino superior. Mas não podemos deixar de reconhecer o pessimismo da razão. Não nos permite isso, que há ainda um problema de base que estas iniciativas não atingiram. Chegamos à conferência de 2010 com mais de 13 milhões de brasileiros não alfabetizados e que já têm mais de 15 anos. Os dados do censo de 2010 revelam o tamanho do desafio. Se eu pegar o recorte etário, 15 anos e mais, estou vendo minhas companheiras aqui de pesquisa na educação de jovens e adultos, né, um campo de pesquisa extremamente marginal nesse país por muito tempo, né, que tem alcançado, com muita luta, espaço na academia, porque nós, quando começamos lá no GT18 da Amped, fazer pesquisa em EJA, era fazer uma pesquisa menor, ou se concentrava apenas no debate da alfabetização de adultos. Cada vez mais a gente está percebendo que a educação de jovens e adultos, numa perspectiva de educação ao longo da vida, ela vai precisar ser tensionada da alfabetização à pós-graduação, né? Porque nós temos hoje, inclusive pelas políticas de cota e pelo ProUni, recebido nas nossas universidades os alunos da EJA, que concluíram o ensino médio na educação de jovens e adultos, tem 30, 40 e 50 anos. E nós queremos que eles estejam lá. Eles não podem ser vistos pela academia como um problema. E a gente precisa saber como é que lida com isso. Efetivamente, quando a conferência acontece, ela acontece nesse cenário. 65 milhões de brasileiros em 2010 já tinham mais de 15 anos e não tinham o ensino fundamental completo. Então, esse é um dado que, para um país que tem uma pujança do ponto de vista econômico, apesar da crise que nós estamos passando, né? Mas eu diria que o grande descompasso do desigual e combinado da nossa economia com a nossa condição social precisa ser enfrentado por nós, a educação. Então, apenas para destacar algum desses números, quase 4 milhões e meio de adolescentes de 15 a 17 anos ainda não concluíram o ensino fundamental. Eles fazem parte dessa população de 65 milhões, né? Não tem 8 anos de escolaridade completa. Os que não possuem ensino médio são 27,5 milhões. 37 milhões têm 18 anos e mais e não possuem curso superior. Estes dados revelam o tamanho do desafio de expansão da escolaridade no Brasil para a população de 15 anos e mais, que não é diferente se formos tratar do acesso ao atendimento na educação infantil e se formos tratar do desafio na pós-graduação. Portanto, a conferência de 2010 ela vai acontecer num cenário de grandes expectativas. Haverá, de fato, sinais de mudança na política educacional para enfrentar as desigualdades sociais, para que se possa reverter esse quadro? Coordenadora? Quanto tempo mais? Ela é a professora. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguenta mais um pouquinho? Então,
Então, as meninas aqui estavam me chamando a atenção para eu controlar meus alunos para não falar demais. Mas eu diria assim, que é sempre bom ouvir, porque ao escutar, é claro, gente, a opção e o olhar que eu faço é um recorte, né? E que precisa ser agregado de N outras leituras. Com certeza, né? Vocês aí, com todas as temáticas que vocês estão investigando, vão sair dessa aula convencidos de que precisam conhecer historicamente o objeto de vocês. Não há um objeto de pesquisa nesta sala que não esteja revestido do seu processo de constituição histórica, né? E a este processo eu preciso voltar a ele. Inclusive porque o grande da ciência, e aí é onde difere do que é o conhecimento popular ou senso comum, é que a ciência a gente busca a explicação. E ela é uma explicação que ela precisa continuar sendo buscada. Porque as interpretações possíveis em um determinado momento, elas não dão conta da realidade da sua totalidade. Revisitar o problema é fundamental para eu, inclusive, descobrir coisas que os colegas que pesquisaram aquele problema antes não foram capazes de descobrir. Isso é a produção da ciência. E a gente faz isso por um método. Para nós da história, né, a pesquisa documental, a pesquisa historiográfica, a história oral, são todas ferramentas fundamentais para a gente revisitar a história. Para a gente compreender e rever esses problemas, né? E para isso, nós acreditamos que este movimento contribui muito para subsidiar a compreensão de outras temáticas que não necessariamente vão ser olhadas pelo campo, pelo olhar e pelo ponto de vista da história. Seguindo então, das pressões exercidas do Ministério da Educação, de fora para dentro, de dentro para fora, resulta a Conferência Nacional, construindo o Sistema Nacional Articulado, Plano Nacional, Diretrizes e Estratégias. A metodologia de mobilização desenhada é de conferências intermunicipais, estaduais e a retirada de delegados para a Conferência Nacional. Eu queria saber dos colegas que estão aqui no auditório, quem é que participou desse movimento, mesmo não tendo ido na conferência de 2010, mas participou. Levanta a mão aí para nós. Conferências, isso. Porque esse movimento de 2010 foi repetido em 2014, que está mais próximo de nós agora, né? Do ponto de vista metodológico, é importante defender essa mobilização para que a gente não fique com uma conferência dos mesmos. Aqueles que estão cristalizados já na estrutura das secretarias. O espaço de conferência é um espaço que tem que tensionar a fala dos vários sujeitos envolvidos na educação, tem que ter um espaço para os alunos, tem que ter um espaço para os pais, para os profissionais da educação, né? E é claro, né, esses profissionais em cargos de gestão também são muito bem-vindos para discutir na conferência. Mas qual é o grande desafio que nós temos enquanto aprendizes de conferência? Né? É cada vez mais garantir o espaço e a fala do aluno, do pai e do professor neste espaço das conferências. Porque aí sim a gente vai concretizar a potencialidade do espaço conferência, né? Dando voz aos sujeitos, que são os sujeitos mais importantes nessa cena da escola pública. Né? Escola pública eu estou dizendo aqui, mas também da escola privada, porque a conferência não é só pública. Ela também é uma conferência do espaço do aluno, do pai, né, e do profissional da educação da rede privada. Já que o nosso país é um país que, desde a sua origem, convive com essa relação público e privado na oferta da educação brasileira. Aqueles que participaram dos debates do interior da CONAI, eles são unânimes em afirmar que havia uma sintonia, até estranha, muito clara em várias das questões centrais que nortearam a conferência, sobretudo no que concerne a defesa da educação pública, da ampliação do financiamento para essa educação, da formalização do Sistema Nacional de Educação Articulado, embora não se estivesse muito claro o que seria exatamente esse sistema de educação articulado. Enfim, parecia que a única questão em disputa estava no conjunto dos debates feitos no eixo 6 da conferência, onde se reuniram todas as pautas relativas à diversidade. Mas a questão de fundo não era esta. O silêncio dos grandes grupos empresariais da educação durante a CONAI 2010
já nos indicava que eles estavam em outros espaços de poder. Por exemplo, no Congresso Nacional e nas reuniões em gabinetes de influência. A confirmação dessa hipótese vai se dar com o envio do projeto de lei, o projeto 8.035 de 2010 ao Congresso em dezembro, pelo ministro da Educação Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um texto que, em princípio, deveria espelhar as decisões da CONAI 2010, da Conferência 2010, mas que provocou um grande debate entre os envolvidos na mobilização por um novo PNE. O PL chega ao Congresso em 20 de dezembro de 2010. Essa data está perto do Natal, né, gente? É quase o Jingle Bell. Você sabe qual foi a data que foi aprovada a primeira LDB? A de 61? Não por acaso, tanto a LDB de 61 como a de 96 foram aprovadas em dezembro. No apagar das luzes, já na extensão do trabalho dos parlamentares, nossos parlamentares, né, trabalham tanto que precisam prorrogar o calendário uma semana aí antes do Natal, estavam lá aprovando leis fundamentais para o país. Gente, aqui nenhum demérito ao legislativo. O legislativo que temos é fruto do resultado das nossas opções. É nossa responsabilidade mudar aquele quadro lá. E nisso eu queria parabenizar o estado de vocês, porque vocês começaram fazendo uma grande mudança aqui no Executivo. Oxalá vocês consigam o mesmo movimento no Legislativo. O meu estado é mais trágico a situação. Nós erramos de novo no Executivo e no Legislativo. Mas enfim, um aprendizado. Pode desistir não, otimismo da vontade. Vamos lá. Então, em 20 de dezembro ele recebe, na tramitação, a partir, então, é claro, né? 20 de dezembro, quando nós vimos aquele texto publicado, a gente queria morrer. Uai, o que aconteceu? Quebramos a cabeça na conferência. Cadê aquilo que nós defendemos na conferência de 2010? O PL, ele chega então em dezembro e ele recebe 2.916 emendas. Ele não consegue agradar ninguém, nem aos privatistas, porque as emendas também eram deles. Quando o substitutivo do relator Ângelo Vagnoni é apresentado, mesmo o substitutivo deste deputado recebe 449 emendas. A despeito das pressões do Executivo, é preciso reconhecer que este deputado, assim como a deputada deste Estado, Fátima, tiveram papéis importantíssimos na tramitação do PL dentro do Congresso. O texto aprovado na Câmara é resultado de intensas discussões e manifestações de entidades que lideraram a CONAI 2010. Foram 22 meses de discussões para a alteração do projeto enviado pelo Executivo, que vai para o Senado em 25 de outubro de 2012. Não por acaso, ele também vai retornar do Senado em dezembro. As principais questões em torno do PL 8.035 eram a sua falta de conexão com os princípios defendidos na conferência, na formalização de uma ação mais articulada entre os entes federados, fortalecendo a noção sistêmica, que já estava prevista em outras leis. Uma preocupação clara nesse sentido tem relação com o investimento de 10% do PIB em educação pública, incluindo uma maior participação da União no cumprimento das metas previstas para a educação básica. O PL praticamente ignora as questões de fortalecimento do sistema nacional e vai indicar o alcance de 7% do PIB na década em investimentos em educação. Há também uma forte insatisfação com a ênfase de avaliação classificatória de alunos pelo IDEB, impactando num diretivismo do que se deva alcançar com os currículos e ainda um direcionamento na política de bonificação para professores atrelado aos resultados das avaliações estandartizadas. Algumas das lacunas desse projeto são preenchidas nos debates travados entre o Congresso, o governo e a sociedade civil, o que resulta em um projeto melhorado quando dá entrada no Senado, embora não sem contradições ainda em seu conjunto.
Os aspectos mais destacados do relatório, considerados consenso a partir da defesa das deliberações da CONAI, foram retomar a previsão de investimento de 10% do PIB até o final da década em educação pública, explicitar o trabalho orgânico entre os diferentes entes federativos na materialização. Eu acelerei? Acelerou. Por que será, né? É mesmo, sim. Uma pausa para... Cabral, você ainda quer deixar para falar no final? Vai ter. Que horror, Cabral. Nem vai ajudar a sua companheira a molhar a garganta? Ai, me perdoa. Estou falando muito rápido. Isso é o problema. Quando a gente vai aos países de língua espanhola, a gente pede para eles despacito. Falei mais devagar, não estou compreendendo. Agora eu também não compreendo nada do que eu falo nessa disparada que eu fiz aí do final. Me desculpe. Então, a questão da retirada dos artigos que marcavam a concepção meritocrática, né, em relação ao trabalho de professores, gestores, né, que estão muito cravados na ideia da avaliação pelas notas do IDEB, a especificação do complemento da União para os estados e municípios para alcançar a nossa tarefa de chegar a um custo-aluno qualidade nas redes da educação básica. Bom, esses pontos foram os pontos que nós nos concentramos, né, sobretudo as entidades do Fórum Nacional de Educação, para brigar para que mudasse no texto. Bom, no Senado Federal, o governo agiu rápido com seus aliados e garantiu a aprovação de um substitutivo ao projeto da Câmara. Quando? 17 de dezembro de 2010. Que representou, 2012, que representou um enorme retrocesso nas discussões realizadas nos 3 anos de tramitação. Aqui é 2013, viu, gente? O mais significativo dessas alterações está na destinação dos recursos públicos, não apenas para instituições públicas, mas para todas as que se dispuserem a oferecer estes benefícios, né, de forma gratuita para os alunos, como se estes não fossem direitos. Da educação infantil à educação superior, desde que sem ônus para o aluno, o recurso público pode e deve financiar a iniciativa privada. Essa é, sem dúvida, a maior derrota das reivindicações aprovadas na CONAI 2010. A questão central do financiamento, 10% do PIB em 10 anos, agora já não mais questionada pelo governo, porque está nesta forma a redação, passa a atender aos grandes grupos de empresários de educação no país, pois a concessão de bolsas atende aos interesses de manutenção desses empreendimentos já tão lucrativos, como pode ser constatado na experiência histórica da educação superior e mais recente na educação profissional via Pronatec. O outro grande trunfo do texto do Senado advém do discurso moralizante de que a lei não poderia se contaminar por uma ideologia de gênero, justificando a retirada em todo o PL da identificação de os, as para os sujeitos, a retirada da menção explícita à expressão no inciso 3 que falava superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Esse texto é substituído na lei pela frase superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, o discurso de diferentes grupos de religiosos serviu como uma cortina de fumaça para encobrir os principais interesses que estavam no texto aprovado pelo Senado. Infelizmente, foram mais 5 meses de discussões, quando o texto retorna à Câmara dos Deputados, seguidos de inúmeras manifestações das entidades ligadas ao campo da educação. Algumas dessas avaliações assumem posições históricas, se pensarmos que, por exemplo, o Fórum Nacional de Educação vai avaliar em nota o substitutivo do Senado como privatista e segregacionista.
É importante a gente chamar a atenção para isso, porque por mais contraditório que o Fórum Nacional de Educação seja, ele é um espaço importante de luta hoje dentro da atual conjuntura da política educacional brasileira. Fortalecê-lo é nossa tarefa. Nós não podemos abrir mão desse espaço, que é um espaço de negociação da política educacional e que reúne ali o espelho do que de fato se espera de um Estado ampliado, porque a gente senta à mesa, governo e sociedade civil. Hoje, com uma configuração diferente de quando o PNE foi aprovado, porque a coordenação do fórum era na mão do governo, representando do Ministério da Educação, o professor Francisco das Chagas, desse estado, agora secretário da Educação aqui, teve um papel importantíssimo para a sobrevivência do Fórum Nacional dentro do Ministério da Educação, onde muitos dos secretários que lá estavam não acreditavam na importância e na necessidade daquele espaço político, né? Então, a permanência do Chagas até o final do ano, passando o mandato de coordenação do fórum para um representante da sociedade civil, foi fundamental para nós. Hoje, quem coordena o Fórum Nacional de Educação é a representação dos trabalhadores da educação, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, na pessoa do professor Heleno Araújo. Mas naquele debate, naquela pressão entre gabinete do ministro fala uma coisa, fórum fala outra coisa, nós publicamos esse texto enquanto fórum. A proposta que retorna à Câmara dos Deputados é privatista, segregacionista e não contribui para fortalecer o Sistema Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação considera que o texto do Senado representa um retrocesso em relação ao debate realizado no contexto da discussão do PL 8.035, que resultou no substitutivo do deputado Ângelo Vagnoni, à proposta original, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo. O Fórum reitera a necessidade de respeito ao direito da sociedade civil, garantindo constitucionalmente a participação democrática na discussão sobre o referido projeto-lei, alertando aos deputados e deputadas federais a necessidade de aprimoramento do texto final do Plano Nacional de Educação da Câmara, em detrimento ao substitutivo do Senado, especialmente em relação aos temas. Aí a gente retoma aqueles temas que a gente já vinha colocando. A meta 20, que é a questão do financiamento de dinheiro público para o público, a questão da ampliação da matrícula na educação profissional e na educação superior nas instituições públicas, a implementação do custo aluno-qualidade, a complementação dos recursos da União para os municípios e estados cumprirem o que é de fato a perspectiva do custo aluno qualidade e o papel da sociedade civil fortalecendo o Fórum Nacional. Eu diria que destas pautas, né, nós algumas conseguimos recuperar. O Fórum Nacional de Educação volta no texto aprovado como sendo uma instituição que acompanha e monitora a política nacional. Ele tinha sido retirado no texto do Senado, tendo este papel apenas o Ministério, o Conselho Estadual e a Comissão de Educação da Câmara e Senado. Então, o Fórum volta como sendo um elemento para tensionar esse debate e acompanhamento da política. Conseguimos retomar a pauta da ampliação de vagas nas instituições de educação superior e profissional públicas, que também não era assim que estava na redação do Senado. Mantivemos a obrigatoriedade da complementação da União para o CAC, perdemos a questão dos 10% do PIB exclusivamente para a educação pública, porque fica naquele rol de bolsas e, né, possibilidades outras, a entrada do financiamento. Mais grave ainda, a gente tem o espelho das bolsas da educação superior e profissional. O que nós aprovamos nessa lei nos remete à educação infantil e educação especial também subsidiadas com os 10%, com dinheiro, recurso oriundo dos 10% do PIB. Então, é um movimento de idas e vindas, de perdas, que é muito importante os pós-graduandos entenderem, porque nós pesquisamos sobre educação nesse país. E nós precisamos compreender que não há educação sem luta política. É impossível você imaginar que a gente vai sair dessa condição, né, de uma educação básica ainda precária, sem enfrentarmos essas temáticas que vão bater lá na sala de aula com os meninos, meninas, jovens, adultos, idosos, na hora em que impõe um currículo
Currículo lido como lista de conteúdo para preparar para a prova. É preparar para IDEB, é preparar para Enem. Então, olha o que nós estamos fazendo com a educação deste país. E, efetivamente, o que estamos considerando que é o ato educativo e que é o papel de nós educadores. O debate no Congresso Nacional, mais uma vez, é revelador das tensões entre Executivo, Legislativo e sociedade civil. Não há uma unanimidade de posições em relação em nenhum dos três campos. Por isso, a discussão vai se estender a ponto de, em alguns momentos, a impressão ser de que, de fato, não sairia do lugar, levando o debate ao recesso parlamentar para a Copa de 2014, que foi outro inferno, né, gente? Porque, assim, o país ia parar para a Copa. Ou a gente pressionava para aprovar essa bendita lei antes disso acontecer, ou nós não teríamos plano nacional aprovado antes das eleições. Porque nós ainda tínhamos o problema das eleições no segundo semestre, né? Que é outro momento que para o Congresso e para o país. A pressão sobre os deputados e sobre o governo leva a recuperar o texto base do relator Ângelo Vagnoni como texto guia, e as alterações passam a ser incorporadas vindo da proposta do Senado. Gerou uma nova onda de manifestações, notas em torno dos pontos divergentes, e nisso a Amped teve uma participação importante, junto com o PAI, junto com a UNE, né, com as associações ligadas à área sindical, com o TS e NTE. O texto aprovado no início de junho, sancionado pela presidenta em 25 de junho de 2014, que ele foi aprovado em junho, gente, tá vendo? Mas aqui no Nordeste, vocês sabem que é São João, né? 24, tá todo mundo aqui, né? É claro, né, que a gente também... Mas a brincadeira é para dizer o seguinte, de fato, no desenho da política educacional brasileira, o destino da aprovação deste plano era dezembro, pós-eleições. Isso só se reverteu porque houve pressão e mobilização. E a gente anda de um jeito que vão-se os anéis para ficarem os dedos. É óbvio que a lei aprovada ela é extremamente contraditória. Só que ela tem dentro da estrutura das 20 metas possibilidades de continuidade da nossa pressão para fazer avançar a educação pública. Por isso nós temos que nos debruçar sobre ela. E até hoje eu estou cansada, gente. Voltando à palavra de ordem, pessimismo da inteligência e otimismo da vontade, é importante que se reconheça que o principal desafio da década é fazer deste plano um instrumento político e pedagógico. Político, porque caberá o desafio da participação da comunidade educacional, traduza-se nesse auditório, de todos nós, professores da pós-graduação e pós-graduandos, na elaboração dos planos estaduais e planos municipais. A oportunidade que nós temos de incidir de alguma forma, né, sobre esse movimento político é participarmos de forma ativa na elaboração dos planos estaduais e planos municipais. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja tensionado, porque há disputa, há interesses em jogo na elaboração desses planos, mas efetivamente nós precisamos nos envolver nesse movimento. E na vigilância constante para a sua implementação, que aqui no Brasil nós somos mestres em saber que nós temos leis que até são muito boas, mas que elas absolutamente não saem do papel. E a gente tem que de alguma forma contribuir para que isso não aconteça mais na nossa pauta da educação. E não vamos nos desanimar, porque historicamente o nosso Sistema Nacional de Educação, ele é muito jovem, ele é muito recente. Falar de um universo de 50, 60 anos de existência de uma primeira legislação nacional brasileira é compreender que há muito o que construirmos pela frente. Então nós não estamos fora da casinha, como dizem os meninos aí, né? Nós estamos dentro e precisamos compreender que o processo que vai se desenrolar nas próximas décadas depende em grande parte da minha posição, que pode ser uma posição de participação ou de omissão. Ambas contribuirão para a construção do projeto de educação desse país.
Então, isso é muito o aspecto pedagógico, muito o aspecto político. O aspecto pedagógico, porque é o exercício de aprender fazendo nos enfrentamentos cotidianos necessários ao cumprimento e superação das metas no âmbito das políticas educacionais. E para fechar, eu fiz um pequeno ensaio, né? Assim, me perdoem se estiver sendo muito intrometida, né? Mas assim, eu fui ao programa de vocês para conhecer, porque os programas eles têm o caminho, a origem, né, de cada instituição, tem uma história, né? O programa de vocês, por exemplo, tem uma história muito mais antiga do que o programa da minha universidade, que é a Federal de Goiás, né? E nesse conjunto de linhas, eu fiquei, sim, tentada, né, a trazer para esse debate como é que isso rebate na pós-graduação, né? Analisando o texto da Lei 13.005, de uma forma mais detida, nós podemos evidenciar que inúmeros são os desafios para a pós-graduação no país. Pois ela não só pode tomá-lo como objeto de pesquisa, né, não estando restrita à linha de pesquisa e políticas educacionais. E aqui eu penso que é algo claro da gente perceber o quanto que a linha educação e inclusão social em contextos escolares e não escolares pode descortinar a meta 10. Pode ajudar a gente a compreender, repor na pauta o debate da inclusão que esse país fez e o que significa o retrocesso do que está previsto naquela meta 10, quando eu insisto em retomar os espaços de segregação das pessoas que têm necessidades educativas especiais. Ali há de fato uma tensão que nós vamos ter que retomar e que nós vamos ter que enfrentar. A meta 10 fala universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Até aqui beleza, né, gente? É tudo isso que nós queremos. Mas aí depois continua. E ao atendimento educacional especializado, preferencialmente, as palavras na lei, gente, elas são um crime. Preferencialmente não significa necessariamente. Pode ser e pode não ser. Na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. A gente fez toda uma luta porque a educação pública assumisse, né, e se preparasse para isso, porque inclusão não é simples. Não é só falar e ter um deficiente auditivo, um deficiente mental na sua sala e você não saber o que fazer com ele. Não é dessa inclusão que eu estou falando. Eu estou falando da inclusão em que a gente prepara, de fato, o espaço no ambiente educacional para receber essas pessoas diferentes e tratá-las na sua diferença e não como desiguais. A linha formação e profissionalização docente, N entradas, N possibilidades, mas a meta 15 é uma meta fundamental. Garantir regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência do plano, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, de que trata incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 61 da LDB. E eu queria dizer para vocês que essa meta 15, nós debatemos essa meta ontem no Conselho Nacional de Educação. Há uma comissão bicameral que hoje tem como relator nosso colega Luiz Dourado, professor de pós-graduação do meu programa, da AMPED, da AMPAI, uma pessoa que pesquisa há anos a política educacional, e ele coordena hoje uma comissão bicameral que está discutindo a retomada das diretrizes de formação de professores. É um item dessa política nacional de formação. E é fundamental que a gente acompanhe esse debate, porque há inúmeros interesses lá dentro que não querem mexer na estrutura das licenciaturas, que não querem enfrentar o desafio de ter feito uma expansão da licenciatura em EAD, sem que a gente discuta que qualidade nós estamos garantindo de formação para esses professores. Então, essa é uma meta cara à linha de formação e profissionalização docente.
Na meta de práticas pedagógicas de currículo, eu não podia deixar de trazer o tenso debate que nós estamos vivendo desde o ano passado, que tem a ver com a história da Base Nacional Comum. Base Nacional Comum, em muitos momentos, lida pelo Conselho Nacional de Educação e pelo MEC como Base Nacional Comum do currículo. Traço, lista de conteúdos mínimos. Que é tudo que nós não precisamos desse país. Né? Então, na estratégia da meta 2, a estratégia 2.1, está dito, o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados e Distrito Federal e os municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência deste plano, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedido de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos e as alunas do ensino fundamental. Gente, esse mesmo texto vai aparecer no ensino médio e nós tememos muito que isso vire o roteiro das avaliações estandartizadas. Porque lá na meta 7, que é a bendita meta do IDEB, das notas do IDEB, a estratégia 7.1 fala assim, ó, estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Nós do Brasil sabemos que quando a lei fala, depois da vírgula, respeitada a realidade regional, estadual e local, nem sempre é assim. Baixar um currículo, e isso virá a nossa coraça, para a partir daí, professor, ser treinado a treinar menino para a prova, isso não é currículo. Os nossos colegas da área de currículo têm um acúmulo imenso para contribuir nesse debate. A ANPED vem participando desde o ano passado nessa discussão com a Secretaria de Educação Básica. Eu volto a Brasília na quinta-feira, a convite do novo secretário de Educação Básica, professor Palácios, para fazer um debate específico sobre isso. Gente, é muito complicado e nós precisamos colocar nossa inteligência a serviço dessa nação e preocupar com isso. Nós não podemos deixar reduzir a educação a um roteiro que treina para a prova e que serve a uma lógica de mercado de trabalho. Ou de submissão a uma lógica do capital. Porque nem a lógica do mercado de trabalho, nós vamos poder vender esse engodo mais para os nossos alunos, não. Porque não tem lugar para todo mundo nessa lógica do capital. Então, ou a educação é para além do capital, né, como bem coloca Mesaros, ou ela não serve. Vamos recuperar, de fato, o que é a formação humana integral? O que é o nosso papel dentro desse processo? E para finalizar, claro, né, os colegas da política e praxis da educação, eles perpassam de primeira a 20ª meta, tudo do PNE é objeto de investigação. E mais especificamente, no campo da pós-graduação, a meta 14 vai trazer como desafio elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, que é onde vocês estão, né? De modo a atingir a titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores até o final da década. É muito? Depende. De onde a gente parte, é muito. É pouco, se a gente pensar o tamanho do desafio que esse país tem a enfrentar nesses próximos 10 anos. Eu queria pedir desculpas, o Paulo Freire deve estar virando lá assim na tumba, né? Revoltado com esse não diálogo, mas é só um esforço de trazer aqui para esse primeiro momento, né? Sobretudo, não fica com o pessimismo da inteligência, não. Fica com o otimismo da vontade. Nós temos muito trabalho pela frente, e isso sobretudo aos jovens. E às jovens que estão aqui, né? Eu estive como vocês, iniciando um mestrado lá nos idos, né, no início de 90, e eu não fazia ideia de nada disso, do que eu estou colocando para vocês. Eu sou licenciada em História, fui formada numa faculdade privada, onde o fato de eu ser professora já da educação básica, que eu tinha magistério,
Eu não fiz estágio, eu não fiz a licenciatura, as disciplinas da licenciatura, as disciplinas pedagógicas, e eu fui apanhando por não ter passado por esse processo formativo. Eu fui compreender a história da educação brasileira no mestrado. Para aqueles que ainda não compreendem a história da educação brasileira, ainda está em tempo. Nós, da educação de jovens e adultos, nós aprendemos que a gente aprende ao longo da vida. A gente está sempre aprendendo, né? E eu espero que vocês entrem nessa pós-graduação com garra e que vocês compreendam o papel político que vocês têm nessa nação. Porque nós somos, de fato, um grupo muito seleto. Infelizmente, ainda são poucos os filhos, né, de costureira e de motorista, antigo lavrador, que chega a esse lugar em que eu estou hoje. Eu acho que é tarefa nossa fazer com que a gente mude o padrão desse país e que a gente tenha acesso e direito a muitos mais filhos de costureiras, pedreiros, trabalhadores aí, né, para poder ter acesso a tudo que é de direito na educação no país. Obrigada pelo espaço, desculpa aí.